Eu sou o Lucas Silva Medeiros, aluno de Sistemas de Informação na UFMG, e esse é meu trabalho final de NLP. Inicialmente, trazendo um pouco de contexto, hoje eu trabalho numa empresa que ela é especializada em calcular e faturar softwares usage-based. O que seria isso? Basicamente, existem formas de se cobrar um software para o cliente final, como por exemplo a Netflix cobra por assinatura, você paga por mês uma mensalidade e aí você tem acesso àquele software. Porém, hoje o mercado ele está se mostrando cada vez mais comum a cobrança por uso, né? Onde o uso do usuário final impacta no preço final do produto. Então, principalmente as soluções de inteligência artificial, que vem crescendo cada vez mais, elas são muito usage-based, onde você paga por requisição, por token enviado, por token recebido das IA generativas, porque realmente o uso por trás daqueles recursos impacta no custo final do produto, né? No que realmente o software processou ali e gerou de custo para a empresa. Então, a área hoje é uma empresa especializada no cálculo de software usage-based e o meu trabalho foi voltado para uma solução dentro dessa plataforma. Então, basicamente, explicando um pouco sobre como o software funciona, para trazer um contexto melhor sobre o projeto, a gente consegue monitorar o uso do software do nosso cliente através de uma integração via API, e com isso a gente tem entidades do nosso banco que são capazes de abstrair o uso do cliente final de diferentes recursos, diferentes regras de negócio, para realmente o preço final daquele cliente. Então a gente cria, através de entidades do nosso sistema, como plano, métricas e faixas de preço, e a gente consegue traduzir, né, realmente a precificação específica do nosso cliente sobre o uso do software dele. Então, uma das dores muito grandes desse processo é o quê? É realmente o onboarding desses clientes na plataforma, que é onde a gente precisa realmente pegar todas as regras de negócio, todas as regras de cobrança, todos os recursos disponíveis no software do cliente, independentemente de qual seja, e conseguir criar as entidades do nosso sistema pra gente conseguir precificar aquele software dentro da nossa plataforma. Então, o onboarding é uma coisa que leva muito tempo, porque a gente tem uma equipe que é especializada em realmente ler o contrato do software daquele cliente, entender as regras de precificação e traduzir elas pro nosso software. Então, isso é uma coisa que demorava até semanas, dependendo da complexidade do software do cliente final, e eu tentei desenvolver, né, ao longo da disciplina de NLP, uma solução usando IA generativa para conseguir acelerar esse processo de onboarding. Então, partindo aqui para realmente o que de fato foi feito, eu construí um servidor JavaScript usando o Express, e basicamente a proposta desse servidor é realmente receber uma requisição envolvendo o contrato do cliente, né, realmente, de fato, um documento que envolva as regras de precificação, e através de uma interação com uma IA generativa de vários prompts, eu consigo ir passo a passo recolhendo as informações necessárias de forma automática via inteligência artificial, das entidades que irão compor o sistema da AIRA, que a gente vai conseguir precificar aquele produto no final das contas. E essa arquitetura, né, ela envolve principalmente uma biblioteca que hoje é o que eu considero o melhor framework para se lidar com linguagem natural, que é o LangChain. O LangChain é uma biblioteca que ela vem crescendo, que ela tem diversos módulos que envolvem a manipulação e o envolvimento da linguagem natural com interações de IA generativa para conseguir criar soluções mais escaláveis usando JavaScript ou Python. Ele tem esses dois modelos. Então, partindo agora para realmente de fato o projeto, ele é basicamente uma rota HTTP, onde eu passo o contrato do cliente em PDF e através de interações e de processamento com o LangChain, eu consigo extrair então essas entidades. Então, como que funciona esse processo, né? Então, primeiramente, eu uso o PDF Loader do LangChain, que realmente de fato extrai o texto bruto de arquivos PDF, e eu uso também o Text Loader, que é basicamente um outro módulo que ele realmente extrai o texto bruto, mas agora de arquivos TXT. E aí, eu extraio, primeiramente, então, todas as informações de linguagem natural que eu preciso para processar os prompts que eu criei. E aí, basicamente, o que acontece é, eu uso o motor o modelo, né, do GPT-4 da OpenAI. Ou seja, eu preciso de uma key, né, de acesso da OpenAI para eu conseguir estar rodando isso aqui. E aí eu faço basicamente o que o LangChain faz, né, que é você criar um pipe de processamento de linguagem natural estruturado dentro da sua aplicação. Então, basicamente, eu tenho aqui um parser, que é, eu consigo estruturar a resposta da minha IA generativa através do LangChain de forma mais fácil. Então o que o LangChain faz é que ele fica basicamente criando uma forma de raciocínio ali dentro da IA, que ele pega o prompt, recebe o prompt de resposta, joga o prompt novamente, pega o prompt de resposta, joga o prompt novamente, e ele cria o que a gente chama de realmente essa chain, né? Essa corrente de processamento através dos comandos que eu dei dele. Então, basicamente, eu tenho dois parsers diferentes. Um eu uso, né, porque depois de vários testes que eu fiz, eu percebi que era melhor separar as ações e armazenar essas respostas, depois pós-processar, do que tentar, de fato, ter todo o resultado, né, do onboarding do cliente através de um comando só. Então, eu dividi em duas grandes etapas e eu uso cada uma um parser diferente. Então, primeiro de tudo, eu uso o Comma Separated List Parser, que o que ele faz é que ele faça com que a resposta da minha IA, né, a resposta do meu prompt que eu envio para ela, seja estruturado em uma lista dividida por vírgulas. E eu uso esse parser para quê? Para primeiro identificar os recursos que eu vou estar cobrando do meu cliente. Então, o primeiro passo do onboarding da área, né, é realmente, de fato, eu pegar todos os recursos do software que o cliente precifica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Seja uma API de e-mail. E-mail, ele pode cobrar através de várias coisas. Por exemplo, usuários daquela API, usuários ativos que a organização tem naquela API, pode ser um recurso. O envio de e-mails pode ser um recurso. O envio de attachments, né, que seria files através de e-mails, pode ser outro recurso, cada um com seu preço específico. Então, basicamente, o que a gente faz, né, nessa primeira fase através de prompts. Então, esses prompts a gente chegou, depois de muito teste, foi realmente feito uma bateria de testes muito grande com diferentes contratos de clientes atuais nossos. Então, basicamente, o que os prompts fazem, né, é guiar realmente a generativa para ter o resultado que a gente quer, né, os comandos que a gente vai dar para ela. Então, o primeiro prompt é basicamente a explicação de todas as entidades que ela vai precisar lidar, e a explicação de como que cada entidade funciona e a sua interface final. Então, dado um recurso, por exemplo, né, eu dou a definição desse recurso, eu tenho ali a primeira fase da minha interação, que é eu coletar, né, daquela documento PDF, os recursos que geram ali a precificação final do meu cliente. Então, o que eu faço é, eu crio um pipe de processamento de linguagem natural, que eu chamei de chain, que é basicamente, eu pego a interação, que são os prompts, através de um chat. Então, a primeira mensagem é explicação das entidades do meu sistema. Depois, encontre, né, realmente de fato, o comando, né, encontre realmente de fato os recursos que estão presentes no contrato a seguir, e depois eu passo realmente o contrato, né? Então eu estruturo então essa interação de linguagem natural através de um chat. E aí, com isso, eu invoco esse chat no pipe, e depois eu peço, né, pro pipe ter uma resposta estruturada em comma parser, né, que seria uma lista de objetos separados por vírgula. E aí, como resultado dessa primeira interação, eu tenho então todos os recursos, né, que a inteligência artificial identificou no meu
contrato. Então isso agiliza demais o processo de onboarding, porque realmente, de fato, era uma coisa muito manual, a gente tinha que ler todos os contratos, né? E aqui, primeiramente, a gente já tem um primeiro insight dos recursos que se tem. E aí o segundo passo é realmente, de fato, passar o outro comando, que seria a estruturação do nosso objeto final, que é o plano. Então a gente tem aqui a explicação do que realmente, de fato, é o plano, e dado os recursos que ele encontrou na primeira interação com a IA, ele retorna, né, um array separado por vírgula, já que tem a estruturação, e depois eu uso a estruturação parcial, onde ele vai me retornar realmente e somente esses planos estruturados. Então, como resultado final da interação ali, né, com todo o meu chain de linguagem natural, eu vou ter os contratos finalizados, né, basicamente todos os objetos de planos presentes no meu contrato. E isso fez com que o nosso onboarding fosse extremamente rápido, né? Porque a gente consegue processar ali várias vezes aquele mesmo contrato, ter diferentemente respostas e realmente só de fato validar olhando o documento final e não de fato ter que ler pela íntegra do documento e criar essas interações manualmente ali no sistema. E aí o próximo passo que a gente quer fazer é integrar o resultado da interação do LangChain com o sistema de onboarding do cliente dentro da plataforma, onde ele vai conseguir fazer o upload do contrato dele, realmente de fato ter esse processamento da IA dentro da interface do nosso sistema, né? Ter esse servidor rodando paralelamente ao nosso sistema. E aí, dado isso, realmente o cliente só validar as respostas que a IA der para ele e agilizar o processo de self-onboarding dentro da plataforma. Então foi basicamente isso que eu desenvolvi no meu trabalho de NLP.